De fato, os Estados Unidos deixaram passar a possibilidade de fazer políticas fiscais mais contundentes, mais corajosas, e hoje a economia está nas mãos da política monetária. A política monetária isolada não resolve, ela tem que ser combinada com política fiscal. Então, agora eles poderão apelar para o quantitative easing 3, né, que é mais do mesmo. A diferença é que eles já estão com taxa de juros 0,25, não dá para baixar a taxa, já estão com um monte de liquidez. Então, infelizmente, a meu ver, a saída é passar a fazer política fiscal de modo a recuperar o crescimento da economia. Mas, enfim, agora, nós vamos pagar o preço de termos uma inundação de dólares no mundo e mais desvalorizações. Por isso que nós temos que nos precaver, criar proteções de modo a impedir isso. Medidas de controle de capitais, nós continuaremos tomando se forem necessárias. O senador gostaria que eu mencionasse aqui, mas o senador sabe que medidas cambiais não se anunciam, se fazem, né? Se explica no dia seguinte. Então, o mercado já sabe que nós não deixamos os especuladores fazer o que eles bem entendem aqui. Nós temos tomado medidas desde... Bom, aumento de reservas faz tempo, isso já é uma medida para diminuir a oferta de dólares. Segundo lugar, em outubro de 2009, nós começamos com IOF. E tem dado efeito. Se você olhar medidas e a curva de câmbio no Brasil, você vai ver como as medidas têm feito efeito. Eu acredito que se não tivéssemos essas medidas tomadas, nós já estaríamos com câmbio a 1,30, 1,20 há muito tempo, né? Já quebrava a indústria lá atrás, né? Porque isso, você passar 1 ano, 2 anos com o câmbio valorizado, altamente valorizado, você já inunda o país de produtos estrangeiros. Então, nós temos a prova de que o Brasil, tomando essas medidas, atenua o problema. Também não é que resolve, não é a resolução definitiva, mas atenua o problema e faz com que diminua essa volatilidade. Em relação à taxa de juros, não tenho dúvida, a nossa taxa de juros, quando os outros países estão com taxa baixa, estabelece um atrativo fantástico, né, para os japoneses, para os americanos, para os europeus, que nesses países não ganham nada. Você aplicar em dólar, hoje a taxa de 10 anos do Treasury é em torno de 2%. O cidadão ganha 2% com Treasury de 10 anos. E se você computar a desvalorização do dólar, não ganha nada, porque o dólar, se desvalorizar 10%, ele perdeu 8%, perdeu 8%, tá certo? Então, realmente é segurança que o pessoal tem. Lá no Japão, as taxas são 0, então pegar o dinheiro lá e aplicar no Brasil é uma maravilha. Com os 6% que nós cobramos, nós diminuímos esse rendimento, mas ainda tem o que fazer. Agora, os juros não pode olhar só para essa questão da arbitragem. Os juros olha principalmente para a inflação. E nós temos que zelar para que a inflação seja prioritariamente combatida. Porque você sabe que o aumento da inflação prejudica principalmente o trabalhador. Hoje nós estamos com inflação na China. A inflação da China hoje está 6,5%. Mas a inflação para o trabalhador chinês, em cuja cesta de consumo o alimento pesa mais, é 14,5%, o que pode criar problemas políticos lá na China, porque isso começa a deteriorar o poder aquisitivo da população chinesa. Então, eles estão com essa preocupação. Eu não sei qual é a solução que eles vão adotar lá, porque eles estão entre a cruz e a caldeirinha. Se eles diminuírem o nível de atividade, né, eles correm o risco de ter desemprego. E aí, como alimentar essa população? Né? Então, por outro lado, eles não podem deixar essa inflação subir. Então, eles estão lá com um problema.
os chineses são muito ciosos do nível de atividade deles. Então, eles lutarão muito para não deixar cair o nível de atividade que eles precisam que isso aconteça. Agora, se eles resolverem baixar um pouco o nível de atividade, significa que nós teremos problemas. O mundo terá problemas porque hoje a economia chinesa é a locomotiva do crescimento mundial. Inclusive para nós, brasileiros, é importante porque, apesar de que ela exporta muito para o Brasil, nós exportamos muito para ela também, tá certo? E nós temos saldo comercial com ela. Então, se a China balançar, vai balançar muita gente. Esperemos que não balance, porque eles estão mantendo uma trajetória há mais de 20 anos, é quase 30 anos que eles mantêm essa trajetória. Se ela balançar, o preço das commodities pode cair, porque ela é uma grande consumidora de commodities, né, que ela não possui. Então, vamos torcer aí que eles acomodem os seus problemas sem baixar o nível de atividade para nos prejudicar. Obrigado. Obrigado, ministro Guido Mantega. Senador Lindbergh. Com a palavra...